Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O investidor de hoje tem a missão de encontrar startups para a maior empresa de telefonia no Brasil. Eu converso aqui nos estúdios da B3 com Renato Valente, gerente-geral da Wayra, um hub de inovação aberto da Telefônica Vivo. Renato, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu assisto o Neofeed, então muito feliz de estar aqui. Renato, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Wayra? A Wayra surgiu em 2012 no Brasil. Ela tem uma história super interessante que eu quero contar. E ela surgiu como uma aceleradora para investir em empresas bem iniciais. E em 2018 a gente pivotou, mudou um pouco o posicionamento para um hub de Open Innovation da Vivo do Brasil, da Telefônica no mundo. E a Wayra talvez foi uma primeira iniciativa, não sei se foi uma primeira, mas foi talvez uma grande iniciativa da Telefônica nesse mundo, que começou antes. Né? A Telefônica já começou a se interessar por investir em startups, ou entender esse mundo no pós-bolha, mais ou menos. Sim. Então a bolha história ali no início dos anos 2000, a Telefônica começou a identificar ali que essa história de internet, como mudou bastante esse mundo, começou a tentar prestar atenção de como é que ela conseguia se aproximar dos empreendedores, como é que ela conseguia chegar lá, uma corporação, o tamanho dela, começou a olhar, e uma primeira iniciativa que a Telefônica fez para se aproximar desse mundo foi patrocinar o maior evento desse público, que era a Campus Party. Ah, sim. Ela era a grande patrocinadora. Ela foi a grande Ela patrocinadora. era tão grande que muita gente associava a Campus Party como um evento organizado pela Telefônica. Sim, ficou muito associado às marcas. Mas a iniciativa foi, vamos entender esse mundo, vamos estar próximo dos desenvolvedores, onde eles estão. No maior evento, vamos patrocinar. Então, durante muito tempo foi a patrocinadora. E a Wayra nasce mais ou menos disso, porque mesmo assim, estando ali junto com os desenvolvedores, os empreendedores, ela queria estar mais próximo ainda. Então, vamos, como é que a gente consegue atrair eles para cá? Vamos criar talvez um prêmio. Na verdade, na época nem tinha um conceito de acelerador ainda. Sim. Aqui na América Latina já tinha surgido, tinha um Y Combinator no Vale do Silício. Mas ela falou, vamos dar um prêmio de $50 mil para cada empreendedor. E aí a gente traz eles para próximo e começa a entender como isso funciona. Logo você viu que você dá só $50 mil para o empreendedor e deixar ele ali não ia funcionar muito. Então, vamos botar todo mundo junto no escritório. Ah, mas vamos criar um programa, mas isso é uma aceleradora. Então vamos virando uma aceleradora. Logo isso Quer dizer, ele surge como um prêmio ou o prêmio é antes do surgimento da Wayra? Surge como um prêmio. E o prêmio se deu o prêmio Wayra, que significa vento em Quechua, que é um dialeto peruano. A Wayra surge na América Latina primeiro. Na época, hoje o presidente mundial da Telefônica era o presidente da América Latina. E ele é um cara muito ligado em tecnologia. Então ele falou, na América Latina não tem muita iniciativa ainda para isso, vamos criar esse prêmio, a gente atrai esses empreendedores, e logo evoluiu para uma aceleradora, e o nome disso foi Wayra. Aí você falou que era uma aceleradora e que a partir de 2018 vocês pivotaram. Qual que é a diferença entre o que é de uma aceleradora para o que é a Wayra atualmente? Quando a Wayra tornou uma aceleradora, logo no comecinho, eram $50 mil, um deal padrão, né, por um equity parecido em todos os países, era padronizado, investiam várias empresas, faziam a turma, né, os batches, e um programa praticamente único para todas. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo que fazia mais sentido a gente investir em empresas que estivessem um pouco mais prontas para fazer negócio com uma grande corporação. Investir $50 mil numa empresa muito inicial, ela demora muito tempo para poder ter o tamanho suficiente para aguentar o ciclo de uma grande corporação, 6 meses, e também ter capacidade de suportar os volumes de uma grande corporação. Então, com o tempo, a gente foi começando a investir em empresas um pouquinho maiores, a gente foi aumentando o ticket. O último ticket que a gente tem hoje são $150 mil, né? Cerca de R$500 mil por empresa. São empresas já em outro estágio. Então, já que a gente começou a mudar, acho que faria sentido a gente comunicar isso. E aí, em 2018, a gente mudou para um hub de Open Innovation e com um fundo para poder investir nessas empresas. Você tem um fundo criado específico para esse investimento? O termo técnico é um veículo para investimento, não um fundo, né, que o fundo predispõe um tempo de investimento, um tempo de desinvestimento, tem um prazo determinado. A gente não tem um prazo determinado, a gente tem um veículo que recebe aporte de capital ao longo de todos os anos para investir nas empresas.
E esse veículo, ele é de que valor? A gente tem uma bolsa global. A Wire tem operação em 10 países. Então, globalmente, a gente tem 7 milhões de euros para investir nesses países. Eu, como Brasil, eu posso investir mais ou menos dentro desses 7 milhões. Se eu for muito bem, tiver mais deal flow, mais empresas para investir, eu posso investir mais ou menos. Aí depende. Follow-ons também fazem diferença, mas a gente tem esse pool global para poder investir nas empresas todo ano. Eu tenho todo ano. E aqui do Brasil, você tem uma ideia? Em média, quanto? Em geral, tem dado $1 milhão, né, por ano, mais ou menos, por volta disso. Dá para investir em quantas? De 8, 10 startups por aí, ano? Por aí. A gente tem investido ano passado, foram 6, tem ano que são um pouco mais, chegam a 10, 12, mais ou menos por aí, não muito mais do que isso. E vocês, tem quantas startups que vocês já investiram? Desde 2012 no Brasil foram 74 empresas que a gente investiu. E hoje são quantas? Hoje a gente tem 36 no portfólio. A maioria, né, a gente fez write-off, falhou e algumas a gente vendeu. No começo, vocês tinham até um local onde as startups eram hospedadas e iam trabalhar. Isso permanece? Isso permanece ainda, mas mudou um pouco a característica. Quando a gente investia $50 mil numa empresa, era praticamente só os sócios, 3, 4 pessoas e um outro desenvolvedor, ela tinha ali, né, um tamanho para ficar no escritório com a gente. Com a gente mudando um pouco a tese de investimento, mudando de posicionamento, as empresas que a gente investe hoje têm 30, 40 pessoas. E elas têm o próprio lugar delas. Então, o espaço já deixou de ser algo relevante. A gente usa muito o espaço para receber empresas, startups que a gente investiu pelo mundo. Então, argentinos, América Latina e europeus vêm muito para cá. A gente tem investido fora de São Paulo, então eles usam a Wire como ponto para trabalhar em São Paulo. E a gente deixa algumas empresas que não estão no estágio que a gente investiu, que a gente quer investir, lá como residentes. Para a gente olhar, acompanhar, ver, a gente conhecer os empreendedores para no futuro investir. Tá certo. Renato, obrigado. No próximo bloco eu vou conversar com o Renato sobre a tese de investimento dele.